50 a 55 começa a declinar. Isso aí é todo mundo, né? Por isso que tem que virar servidor público logo, né? Sofia tem 3. Fez 3, tinha 2. Fez agora em 16 de setembro, né? Olá, meu querido, tudo bem? Estou falando da minha filha aqui, da minha princesa. Trago, lógico que eu trago, né? Sofia é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Entendeu? Né? Geniosa. Mas enfim, né? Geniosa. Puxou a mãe. Pai é tranquilo. Mas a beleza também puxou a mãe, né? Linda, 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 linda. Né? Vamos aqui, né? Princípio da especificação, né? Agora nós vamos a um princípio que, se ele cair na prova, é aquele que vai te ajudar a colocar você na frente dos outros. Se ele cair desse jeito aqui que eu vou te colocar, né? Você, a hora que vira, você fala em nome de Jesus. E o teu examinado, e o teu candidato concorrente que não fez um bom curso, né? Não se preparou, ele fala: socorro, posso ir ao banheiro? Não é? E não volta mais, né? É o princípio da não afetação. Princípio da não afetação ou não vinculação. Ô Senhor Jesus, vamos lá. Princípio da não afetação ou não vinculação, né? Esse princípio da não afetação, não vinculação, ele está no artigo 167 da CF. Ele está no artigo 167, no inciso 4º. O que é que diz o 167? O 167 vai dizer assim: é vedado, e aí vai dizer o inciso 4º, a vinculação de despesa a imposto, fundo ou órgão. Isso é ridiculamente fácil. É vedado a vinculação de despesa a imposto, fundo ou órgão, né? Quer dizer, perdão, de imposto, né? Ah, sim, tá certo. Oh, cabeça tá brava, hein? É vedada a vinculação de imposto a despesa, fundo ou órgão. O que eu sou vedado? O imposto, que é uma receita, né? Quer dizer que eu não posso vincular esse imposto a uma despesa, a um fundo, a um órgão, salvo exceções. As exceções já estão delimitadas pela própria Constituição. Aí mesmo no inciso 4º. Primeira coisa, né? Por que esse princípio? Aí é aquele caso que eu te falo, né? Que eu estava falando agora há pouco, que muitas vezes você tem uma lei reafirmando que outra está valendo, né? E no próprio interior da Constituição aqui, né? No Código Tributário Nacional, no CTN, ele vai dizer o quê? Que imposto é uma prestação pecuniária que não constitui sanção de ato ilícito. Portanto, o imposto ele não tem cunho sancionatório e também não está vinculado a nenhuma atividade estatal específica. O imposto é o tributo que dá ao administrador a liberdade mais ampla para destinar os seus recursos. Então, ele, né, conforme o interesse público, a conveniência e a oportunidade do interesse público, ele pode destinar o imposto, aquele mesmo imposto que ele arrecadou, ou para adquirir novos veículos para a Polícia Federal, ou para fazer uma obra pública importante, uma ponte, né, em nome da União em determinado lugar do território nacional, ou ele pode cobrir determinadas despesas que surgiram, né, de forma inesperada. Quer dizer, ele tem uma liberdade muito ampla com o imposto. A taxa não. A taxa você sabe que ela é uma prestação pecuniária, que ela está vinculada ou ao exercício do poder de polícia do Estado, ou a um serviço que é divisível colocado à disposição do contribuinte, do cidadão. Então, quer dizer, a taxa ela tem um aspecto compensatório. Por exemplo, a taxa de utilização do Siscomex. Eu sou exportador e importador, então eu vou registrar uma importação e exportação, eu vou pagar uma taxa que vai remunerar a utilização do Siscomex, né? Existem várias taxas no Brasil. Ela tem um aspecto compensatório, ela está compensando a administração pública por aquele serviço que a administração pública está prestando, não é? Essa é a taxa. A contribuição de melhoria, no caso dos municípios, dos estados, é um tributo também que tem já uma vinculação.
Ele já está vinculado. Vinculado, meu amigo, minha amiga, quer dizer que está, né, ligado, já está determinado que aquela arrecadação é para aquela despesa. Contribuição de melhoria para quê? Para remunerar a melhoria, né, que foi feita por uma obra pública e que acabou gerando a valorização do imóvel. Né? Aqui em São Paulo, o povão conhece muito a contribuição de melhoria, o povo mais antigo, né? Meus tios, minhas tias, como o imposto do asfalto. Porque asfaltava a rua, olha, Joaquim, asfaltaram a rua, que beleza. Semana seguinte vem um carnê, contribuição de melhoria. Né? Estamos cobrando, né, em decorrência da valorização do seu imóvel por obra pública, este tributo, contribuição de melhoria. Então veja, né, o artigo 145 vai dispor sobre artigo 145 da Constituição Federal, 3 tributos fiscais: impostos, taxas, contribuições de melhoria. Os impostos não têm nenhum vínculo, por definição, do Código Tributário Nacional, pelo CTN. A taxa, sim, exercício do poder de polícia ou um serviço colocado à disponibilidade do cidadão, do contribuinte. E a contribuição de melhoria também já está destinado, no próprio texto constitucional está muito claro isso, né, à questão da valorização do imóvel em decorrência de obra pública. E as contribuições sociais, que são tributos parafiscais. Ora, se nós pegarmos o capítulo da Seguridade Social, o artigo 194, 195, por ali nós vamos encontrar o chamado princípio da contrapartida, que é um princípio da Seguridade Social. Não pode ser majorado benefício ou criado novo benefício à Seguridade Social sem a fonte de custeio, sem a sua respectiva fonte de custeio. Então, cada contribuição social que ela é instituída, ela já tem uma finalidade especificada. É o caso da contribuição sobre o lucro líquido, é o caso da COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o nome já está dizendo, contribuição para financiar a Seguridade Social. Né? Houve, após a Constituição de 88, né, uma maior isonomia, uma ampliação na isonomia no pagamento de benefícios previdenciários, estendendo-se da zona urbana para a zona rural, não é isso? Né? A universalidade, né, nos pagamentos de benefícios e serviços, né, fornecidos aos cidadãos, aos beneficiários da Seguridade Social, precisava custear isso. Né? Se eu crio um novo gasto para o Estado, tem que ter o custeio. Não cai do céu. Não é verdade? Né? Ainda não. Pelo menos ainda não vi. Né? O dia que cair, eu vou perguntar onde, que eu também quero. Né? Então não existe isso. Então, o princípio da contrapartida. Então, a contribuição social, ela já nasce com uma destinação certa. O único que não tem destinação certa é o imposto. Aí a Constituição retoma isso que já está no Código Tributário Nacional, no CTN, e fala: é vedado a vinculação do imposto a uma despesa, a um fundo ou a um órgão. Tudo bem? Agora, o que me interessa são as exceções. Salvo exceções, é aí que você fica na vantagem com relação ao seu concorrente. Mas que exceções são essas, professor? Está lá no artigo 167, inciso 4º. Eu recomendo que você anote exatamente do jeito que eu vou anotar aqui. Porque é um método de memorização que eu aprendi em Harvard. Fala. Fala. Perdão? Artigo 145 vai fazer uma relação da Constituição Federal dos 3 tributos fiscais. A colega está perguntando aonde estão. Artigo 145, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Depois tem que olhar o Código Tributário Nacional, que vai dar uma definição bem detalhada do que é o imposto, o que é a taxa, a contribuição, melhoria. Né? Tá certo? Aqui estão as exceções. Do imposto, somente imposto. É vedada a vinculação do imposto. É vedada a vinculação do imposto à despesa. Vamos ficar com despesa que fica fácil. Né? Despesa, porque o fundo tem uma despesa do fundo, o órgão tem uma despesa do órgão. Então, é vedada a vinculação do imposto à despesa, salvo exceções. A primeira exceção: transferências. Anota você aí, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo aí do Brasil, né? Dessa forma: transferências, fé no mestre, tributárias, é para o seu bem, tributárias. É um método muito sofisticado, que um cursinho que eu aprendi lá em Harvard, né? Educação,
É importante estudar por conta disso, né? Assim que a gente evolui. Saúde. Administração tributária. E operação de garantia para créditos adicionais. Na realidade, na Carta Magna não aparece o termo operação de garantia, aparece garantia para operações de créditos adicionais. Mas eu coloco para que o mnemônio fique completo, né? Operação de garantia para créditos adicionais. E não compromete o texto original. Olha que beleza, né? Alguém está com a Carta Magna aí? Pode me emprestar só um minutinho? Não? Devia ter trazido a minha, né? Ninguém tem a Constituiçãozinha aí? Não? Não? Mesma Constituição? Tem? Olha aqui. Eu vou fazer questão de ler na Carta Magna aqui. Obrigado, meu querido. Né? Anota aí esses 5 aí. Por que é tão difícil guardar esse tipo de coisa, né? Vamos lá, 167. Olha só o magno texto que nos diz, né? Artigo 167, são vedados. Inciso 4º. A vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 158 e 159, a destinação dos recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento de ensino e para a realização de atividades de administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias a operações de crédito para antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8, bem como disposto no parágrafo 4º desse artigo. Olha que beleza de texto. O texto desse aqui é para o candidato olhar e nunca mais lembrar, né? Entendeu? Né? Tem uma meia dúzia de referências que ele tem que olhar, né, para poder guardar isso. Então usa o método Marco Antônio, né? O método Marco Antônio fica mais fácil, né? Agora eu vou comentar rapidamente sobre cada um desses pontos aqui, né? Do 167, né? Não afetação, é vedada a vinculação de imposto à despesa, né? Salvo exceções. Aqui nós estamos no âmbito das exceções, né? ESAF gosta de explorar exceções. Exato. FCC depende do examinador. Baixou a pombagira nele, ele também gosta. Não é? Está querendo fritar os outros, né? Transferências tributárias. Trata-se daquelas transferências tributárias constitucionais que a própria Carta Magna determinou nos artigos 158, 159, diz ao legislador constituinte, né? Parte do que é arrecadado de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, parte do que é arrecadado de imposto de produtos industrializados, deverá ser repassado aos estados e municípios. Especificamente 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. Parte do que se arrecada, que a União arrecada do Imposto Territorial Rural, deverá ser repassado 50% para o município, e se mediante convênio o município fizer a arrecadação, o produto total poderá ficar com ele. Então, quem que determinou que esta parte da arrecadação deve ser repassada da União a estados e municípios? A Carta Magna. A Carta Magna. O ICMS é a mesma coisa. Parte do que se arrecada do imposto de circulação de mercadorias, né, serviço de transporte interestadual, comunicação, deve ser repassado aos municípios. Né? Quem determinou isso? A Carta Magna. Então, bom, se a Carta Magna determinou que parte do imposto de renda, do IPI,
deve ser repassado do ITR, imposto. Então, ela está vinculando o imposto a uma despesa, que é o repasse. Então, é uma exceção. Ela está dizendo que, olha, União, você arrecadou 100 bilhões em imposto de renda. Uma parte disso não lhe pertence. Pertence aos estados e municípios. Este mecanismo, onde a União arrecada o imposto da sua competência, mas tem que repassar uma parte para estado e município, por determinação da Carta Magna, é chamado de descentralização tributária. É a descentralização tributária. Aí teve uma influência muito grande de uma tese defendida pelo ex-governador aqui do estado de São Paulo, Franco Montoro, que ele dizia assim: o cidadão não vive no estado nem na União, ele vive no município. O que o mestre, né, o que o ex-governador Franco Montoro, né, queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, que a concentração dos recursos deve estar no município, porque é lá que nós teremos serviços que serão ofertados diretamente ao cidadão. Essa era a ideia. Vamos lembrar que a nossa Constituinte, ela foi uma Constituinte formada por legisladores que boa parte veio do exílio. E boa parte desses legisladores conheceram a repressão do regime militar. Então havia também uma espécie de anseio muito grande em enfraquecer a União. Essa é uma tese que existe até hoje, né? Que eles queriam enfraquecer a União. Então o que eles pensaram? Bom, então nós vamos obrigar a União a repassar parte da sua arrecadação dos impostos a estados e municípios. Ledo engano e ingênua formação do nosso legislador constituinte. A União jamais ficará enfraquecida. Né? Se você pega a evolução do Estado, nos últimos 5 séculos, o Estado só se fortalece e só se fortalecerá. Os sistemas de tecnologia da informação vão transformar a União cada vez num ente mais poderoso e mais controlador. Né? Esse é o projeto que está sendo implementado neste momento, em nome do interesse público. A tendência é integrar sistemas de TI em todo o país. Né? O desenvolvimento das modernas forças policiais, militares e tudo mais, cada vez amplia mais o poder da União. Foi uma visão ingênua. E outra coisa, né? Diria o mestre Ives Gandra, né? grande mestre em direito tributário, ele diz assim: reforma tributária não reduz tributo, amplia. Porque se o administrador percebe que ele pode perder a arrecadação, então ele pede ao legislador que deixe uma margem para expandir a arrecadação e que no final sempre acaba expandindo. Então o que aconteceu com a União? Né? A União, por determinação constitucional, perdeu parte da sua arrecadação de impostos e compensou com a criação de contribuições sociais. CID Petróleo, CSLL, COFINS, né? CPMF, em nome de Jesus, que vá para o inferno a CPMF, né? Já foi, né? Então, quer dizer, a União compensou. E aí o ex-presidente José Sarney fala o seguinte, olha, quando eu era presidente, a União arrecadava, aliás, a União não, o Estado brasileiro, né? As 3 esferas arrecadavam 23% do PIB. Hoje arrecadam praticamente 40% do PIB. Não é à toa que tudo que você vai comprar fica muito caro em nome dos tributos. Não é isso? Não é à toa que quando você vê o desconto do imposto de renda, você quase tem um ataque cardíaco fulminante. Não é isso? Né? Por quê? A União, para compensar, tem 2 grandes explicações por conta do aumento da carga tributária. Né? Tem mais outras, mas essas eu acho que elas são muito importantes. Né? A primeira é a universalização de benefícios e serviços da Seguridade Social. Porque realmente a situação do homem do campo era uma penúria, não é verdade? O que vem obrigando, por conta das terríveis contas da Seguridade Social, a uma reforma muito forte na Seguridade Social. E nós vamos ver cada vez mais reformas na Seguridade Social para tentar diminuir o impacto do gasto da Seguridade Social. Então, isso já obrigou ao aumento da carga tributária. 2 exemplos que eu já dei aqui, CSLL e COFINS. Né? E, por outro lado, nós tivemos uma perda de arrecadação da União. Então, a União precisou compensar. Então, esses 2 fatores contribuíram enormemente para expandir a carga tributária desta República. Tudo bem? Então, está aí a transferência tributária. Educação e saúde são 2 bancadas que nós temos no Congresso Nacional. A bancada da educação, hoje acho que o professor Cristóvão Buarque é
representante mais evidente. Na época da Constituinte nós tivemos um grande mestre, né, um homem que eu vejo com muita dignidade, muito respeito, que era o professor Florestan Fernandes, que era o lutador pela educação desse país, que só via o processo civilizatório do Brasil ser realizado por meio da educação, e que conseguiu ele, a bancada dele, inserir que isto poderia ter uma vinculação do imposto à educação. E na saúde nós temos uma bancada de deputados e senadores que são médicos, né, que são também homens que eu entendo que são homens muito sérios e que vêm tratando com muita seriedade, né? São duas bancadas que eu respeito muito dentro do Congresso Nacional, que é a bancada da saúde e educação, e que conseguiram inserir no magno texto a possibilidade de vincular o imposto à saúde também, para garantir um mínimo de recursos para garantir uma saúde digna a todos os brasileiros. Agora, a administração tributária. Qual é? Vamos imaginar que o Estado começa a entrar num processo de falência. Vem uma guerra, Deus me livre, né? Uma guerra arrebenta o Estado, destrói as forças militares do país, né? O país vai, literalmente, a economia vai sendo desmontada. Qual é o último órgão que pode deixar de operar nesse país? Secretaria da Receita Federal. As fazendas públicas, meu amigo, por quê? Porque a Receita é a máquina de hemodiálise que bombeia o sangue da nação para o cofre público, não é? Então, em vários momentos você verifica na Constituição, artigo 37 aqui, que existem alguns privilégios determinados pela lei magna, para a administração tributária, e essa é uma delas. Então, o imposto ele pode ser vinculado à administração tributária, porque o auditor fiscal, até o último momento, tem que receber o seu salário, a sua remuneração. Não, o general não precisa. O general, ele cumpre a sua missão porque ele ama a pátria. E o soldado, porque se não cumprir, será fuzilado. Entendeu? Então, a Receita arrecada e as Forças Armadas mantêm a ordem de um país que está se desmontando, né? É assim que funciona em situações de terror emergencial, né? E operação de garantia, né? Garantia. O que é uma garantia? É um instrumento que o Estado oferece perante uma operação de crédito que ele vai tomar a mercado. Então, o Estado precisa realizar uma operação de crédito, né? Cheque especial, você já tem lá um crédito pré-aprovado. Como é um valor pequeno, então o banco assume o risco e já te oferece cheque especial. Mas se você quiser qualquer operação de crédito maior que um cheque especial, um financiamento de veículo, de um imóvel, o que é que o banco vai exigir? Vai exigir o quê? Um bem em garantia. Traduzindo, se você não conseguir pagar o bem, o banco vai mandar a execução e vai lhe tomar aquele bem para poder liquidar e evitar que ele tenha um prejuízo, né? Não existe operação de médio ou grande porte sem alguma garantia. Tem que ter alguma garantia, algum bem envolvido. Pode ser títulos, né? Depende do contrato que existe entre a instituição. Pode ser títulos, pode ser bens físicos, né? Bens patrimoniais, veículos, imóveis, terrenos, e assim por diante. Então, banco é banco, não é pai, né? E como o legislador constituinte sabe disso, então ele colocou aqui para uma operação de crédito adicional, que nós vamos ver que é uma operação que ela é feita em caráter mais excepcional do que como regra, né? Ela foi criada para ser uma exceção. O Estado até que usa bastante, mas ela foi criada para ser uma exceção. Então, permite-se oferecer uma garantia ao banco. Que garantia? Impostos. Impostos. Então, o banco ele empresta para esta operação, porque ele sabe que se o ente federado não pagar na data, se ele não honrar a obrigação, o Banco Central, aliás, o banco pega um telefone, bate um fio para o Banco Central chá comigo que você já vai receber o teu, né? Aí, o Banco Central tem uma sala lá no Banco Central da Avenida Paulista, né? No Rio de Janeiro também tem, Belo Horizonte, onde tem Banco Central. Tem uma sala com todos os municípios, com a capital, com o Estado, dos entes federados, em Brasília tem da União, que é um botão vermelho enorme para cada ente federado que está escrito assim em cima. Entendeu? Aí o Banco Central vai lá, aperta aquele botão, literalmente abre o cofre do ente federado e aquela garantia, que são tributos, impostos que foram arrecadados, ela é um Stargate, abre, some tudo e vai parar tudo na conta do banco. Na verdade é porque o Banco Central ele consegue
movimentar as contas dos entes federados, então ele tem esse controle. E como ele também consegue movimentar as contas dos bancos, então ele fica tranquilo que o teu já está chegando aí. Então o imposto, nesse caso, pode estar vinculado a esta operação de garantia. O crédito adicional você vai entender em outro momento, mas tem muita coisa que você vai ver até lá. Talvez nossa terceira aula eu vou falar de créditos adicionais, especiais, suplementares, extraordinários, porque não cai não, pode ficar tranquilo. Chove, entendeu? Tá certo? Então está aqui o princípio, né, da não afetação. Tá aí, né? Agora dois outros princípios. Tem o princípio da clareza, que nós aprendemos lá na primeira série. Olha, viu, Joãozinho, não rascunhe o caderno, que dirá o orçamento público, né? Não pode rascunhar o orçamento público, fazer alterações, adulterações e ter um problema no orçamento. Elimina ele e faz outro. Começa do zero. Tem uma pergunta aqui, quem vai fazer? Se acontecer um problema, o legislador pode vincular. É isso? Para garantir que o... Não só. A colega está perguntando essa exceção ao princípio da não afetação relacionada à administração tributária. Aí inclui a remuneração dos servidores da Receita Federal, não é só o auditor, o analista, o ATA, né? Todos os servidores, porque todos eles trabalham, né, para fazer a máquina da arrecadação funcionar, e também água, luz, telefone, atividades operacionais, veículos, combustível, estadias e tudo mais, para que a Receita funcione. No caso, eu dei o exemplo, a Receita Federal, mas as receitas estaduais, municipais também, para que o Estado continue funcionando. Então, permite-se essa vinculação do imposto a essas despesas, tá certo? Olha, a título mero de curiosidade, tem órgãos dentro do Estado que eles são praticamente estratégicos. É o caso da Receita Federal, é a Secretaria do Tesouro Nacional, é a Secretaria do Orçamento Federal. Existem entidades que são praticamente estratégicas, né? O autarquia é o Banco Central. É estratégico. Você repara que, né, todo partido para governar, ele precisa de uma base de apoio, né? Nenhum partido consegue governar sozinho. Essa base de apoio, ela depende da fragmentação do apoio político que ele tem no Congresso Nacional. Congresso Nacional. Então, né, a distribuição de ministérios, secretarias, autarquias, empresas públicas, né, naquele início de mandato, nos primeiros 4 meses, né, que o presidente vai nomeando aqui e acolá, depende muito dessa relação que tem no Congresso. Então, o PMDB cresceu na última eleição, então o PMDB negociou com a presidente Dilma e falou, eu quero mais ministérios. Eu quero mais ministérios. E os partidos nanicos que estão no Congresso, olha, lamento, a Dilma olha para eles e fala, vou te dar uma secretaria, serve? Ministério não dá mais. Serve uma secretaria, uma coordenadoria, não é? É a realidade dos fatos, né? É a realidade dos fatos, né? Para que possam ter aí em cargos de confiança agentes políticos que sejam da confiança da presidente, mas que a gente sabe que se submete a esse rito político que faz parte dos usos e costumes da democracia brasileira, não é verdade? Agora, repara que nenhum presidente, nem o presidente Fernando Henrique, nem o presidente Lula, nem o presidente Dilma, não sei que presidente virá na sequência, né? Ele abre mão de colocar 3 pessoas que ele conhece. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, porque ele que vai ele vai autorizar todos os gastos, vai verificar se estão autorizados, todos os gastos da administração pública federal. A Secretaria do Tesouro, porque ela simplesmente movimenta todos os recursos arrecadados pelo governo federal. E presidente do Banco Central, que eu arrisco dizer para você que não é um homem do partido. Nos usos e costumes é um homem indicado pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. É um homem indicado pelo mercado financeiro. Por quê? Porque eles são donos de tudo. Não é? E pode ter certeza, não existe presidente de Banco Central incompetente nesse país. Qualquer um deles, você pegar Gustavo Franco, Armínio Fraga, né? Todos são entre inteligentíssimos e absolutamente geniais. E são homens de alta confiança do sistema financeiro. Então, né, o sistema financeiro, olha, nós gostaríamos, presidente, deste nome aqui, ou desta lista de nomes, a senhora poderia escolher dentro dessa lista? Claro! Abaixo de Deus, o ente mais poderoso chama-se sistema financeiro. Ele é dono de 3/4 do dinheiro do mundo. Não existe grande empresa que não tenha um grande banco por trás, uma grande corretora de valores, uma grande entidade financeira por trás.
Nós temos um sistema financeiro simplesmente gigantesco. Então, é um homem que vem do mercado ou até da administração pública, como nós temos hoje um presidente do Banco Central que é servidor. Mas que é um homem que cresceu na confiança do mercado. Literalmente, né, a impressão que eu tenho, não acompanhei tanto ele, mas era um homem da confiança do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Se o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, falou que o senhor Tombini era adequado, ninguém fala mais nada. Então, esse o presidente escolhe, ministro do Planejamento e ministro da Fazenda. E também uma figura que é discutida muito carinhosamente, aliás, uma não, né? Três figuras muito importantes: secretário do Orçamento Federal, secretário do Tesouro Nacional, secretário da Receita Federal. Professor, quem tem mais poder? Secretário do Tesouro Nacional ou o ministro do Turismo? Do ponto de vista legal, o ministro do Turismo, porque está subordinado diretamente à presidência. Na prática, você quer a resposta? O secretário do Tesouro Nacional manda muito mais, tem muito mais poder. Por quê? Porque ele controla todo o tesouro. Essa é a realidade. É muito mais prestigiado ser secretário do Tesouro do que ser ministro da Pesca. Tá certo? Princípio da clareza e último princípio, porque eu já estou cansado de falar de princípio, não aguento mais, princípio da programação. Princípio da programação. Princípio da clareza é: não pode sujar o orçamento, não pode rasurar o orçamento, não pode ter adulterações no orçamento. E princípio da programação, agora você vai confiar por um ato de fé no que eu vou falar, depois você vai entender o porquê, né? Que todas as despesas da administração pública, elas estão organizadas dentro de um instrumento de trabalho denominado programa. O que é que diz então o princípio da programação? O princípio da programação nos informa que aquela despesa deve estar em um programa. E pronto, programa de trabalho, né? Deve estar em um programa. Por isso que o nosso orçamento chama-se orçamento programa, que é o orçamento que o Brasil utiliza hoje, né? Ah, professor, eu lembro que o orçamento programa, o senhor disse que ele tem como característica principal ter o planejamento como instrumento para aumentar a sua eficiência. É verdade, é isso mesmo, é isso que cai na prova, né? É isso que cai na prova de qualquer examinadora. Só que esse planejamento ele é feito em ferramentas chamadas programas. Então tem os programas da Secretaria de Saúde, tem os programas da Secretaria de Educação, tem os programas do Ministério da Educação, tem os programas do Ministério da Saúde, e aí cada despesa deve estar estruturada dentro de um programa. O programa traz várias despesas daquele órgão, despesas com serviços, despesas com obras, né, que nós veremos lá na frente. Esse é o princípio. Olha, sinceramente, raramente eu vejo o princípio da programação em provas e princípio da clareza. Caiu na tua prova, você sabe que você foi sorteado. Azar seu. Faça lá a questão certa e seja feliz, tá certo? Porque são dois princípios muito simples. Agora, eu vou deixar os princípios, mas eu vou falar da regra de ouro do orçamento. Regra de ouro do orçamento. A ESAF já cobrou, o CESP gosta, a regra de ouro. Do orçamento. A regra de ouro do orçamento, ela é importantíssima, ela tem uma importância, eu acho que ela até é muito pouco cobrada, dada a sua importância. A regra de ouro do orçamento, ela se encontra no artigo 167, no inciso 3º, né? É vedado. O que é vedado, professor? É vedado operação de crédito. É vedado, é proibido, né? Vedado é proibido. É vedado operação de crédito para o custeio de despesas correntes. Para o custeio de despesas correntes. Salvo para créditos, né? Então tem salvo lá na Constituição, para créditos suplementares e especiais, né?
o que mais me interessa é esse núcleo aqui, é vedada operação de crédito para despesas correntes. Despesas correntes, ora, falei para você, agora eu vou falar novamente. São as chamadas categorias econômicas da despesa. As categorias econômicas das despesas dividem as despesas, tanto no setor público como privado, isso é uma regra da contabilidade, em despesas correntes e em despesas de capital. Né? O que é uma despesa de capital? Vou colocar aqui para ficar fácil, né? Despesa de capital, gente, é aquela que fortalece o patrimônio. Fortalece o patrimônio. Já foram cobrados isso aqui em prova também, viu? Fortalece o patrimônio. Traduzindo, aumenta a riqueza. Professor, eu quero ser rico. Faça muita despesa de capital. Você quer ser rico? Faça muita despesa de capital. Não é? Agora, despesa corrente, ela é uma despesa de custeio. É uma despesa operacional. Tem alguns mestres que vão falar, é despesa que enfraquece o patrimônio, né? Despesa corrente é uma despesa de custeio. Água, luz, telefone. É uma despesa de custeio operacional, de atividades operacionais. Ela não faz ninguém rico. Quer saber o caminho da pobreza? Eu te conto. Nunca faça despesa de capital, só faz despesa corrente. Despesa corrente é o caminho para a pobreza. Né? Despesa corrente. Porque ela só consome. Tudo que você ganha, ela leva embora. Não é? Lógico que, mas professor, eu ganho muito pouco, né? Lamento, passa logo no concurso, né? Entendeu? Agora, você sabe que minha sogra, ela ganha um salário mínimo de pensão. Eu vi minha esposa discutindo esse assunto com a família, ela está meio doentinha, e o filho, que é o gestor dela, praticamente é o curador dela, cuida das contas, cuida de tudo, falou assim, não, eu vou pegar um pouco do dinheiro da poupança dela para custear o tratamento. Aí conversando, a poupança era de 50 mil reais. Salário mínimo. É lógico que ela mantém um padrão de vida compatível com o salário que ela recebe. Né? E é lógico que os filhos dão fogão, dão tudo isso, aquilo, geladeira, troca, etc. Mas ela sempre teve esta postura. E os filhos todos são poupadores. Minha esposa, em nome de Jesus, também é poupadora. Em nome de Jesus, né? Entendeu? Ontem alguém chamou eu de miserável, eu falei obrigado. Né? O poupador, ele logicamente que existe a patologia, né? Aquela pessoa que passa fome e tem um patrimônio imenso. Né? Eu conheço também, lamentavelmente tenho, são familiares que têm doença, têm problema, né? Aí já tem um distúrbio, né? Tem um patrimônio financeiro para poder ter uma vida bem bacana, uma vida gostosa e confortável, mas guarda tudo. Não, essa TV com 28 anos ainda está muito boa, né? Tudo bem, uma época da vida isso foi necessário fazer isso, mas não precisa, né, mais ser tanto, né? Entendeu? Mas a pessoa, né, se você der uma nova, ela guarda, deixa na caixa guardada para o futuro, né? Tá com 65 anos, deixa guardada para o futuro, não é? Entendeu? Aí não, aí já virou um distúrbio mesmo, é natural. Mas a questão da poupança tem menos a ver com quanto a gente ganha, mais com relação a uma filosofia de vida. Ah, tudo bem, eu ganho muito pouco. Então tá, poupa que dá, 50 reais por mês, 100 reais. Mas é uma filosofia de vida. Porque no sistema financeiro nacional, isso é no sistema financeiro, né, a economia vai dividir todos os agentes econômicos em agentes ofertadores de crédito e tomadores de crédito. Agente ofertador de crédito é o agente que poupa, que aplica, que investe. Não é que ele não tenha dívida, não tenha despesa, mas ele tem mais receitas do que despesas. Então o dinheiro sobra, ele poupa. Né? Que no Brasil ainda está crescendo isso ainda é muito fraco. E esse é o caminho para a riqueza. Esse é o caminho para a riqueza. Né? E o agente deficitário é aquele que tem despesas muito mais do que ele tem de receitas. Então, ele é um agente que está sempre tomando crédito, está sempre tomando crédito. E isso custa muito. Até que a presidente Dilma
finalmente um presidente desta república resolveu fazer um ajuste sério na questão do crédito no país, mas ainda o crédito brasileiro é muito caro. É muito caro, nós devemos ser cuidadosos com este crédito, né? Então, a presidente Dilma veio fazendo ajustes, né, para diminuir, né? Eu lembro que taxa de cartão de crédito, eu falava isso quando eu lecionava o Sistema Financeiro Nacional, eu falava para os alunos, olha, a maior taxa da América do Sul, da América Latina, antes do Brasil é da Argentina, 50% ao ano. No Brasil, o cartão de crédito era 200 e poucos por cento ao ano. Não, isso é extorsão já, né? Isso é extorsão, né? Então, quer dizer, o crédito é muito caro, e ainda que tenha sido reduzido, ainda ele continua caro, né? E acredito que nós veremos novas reduções por conta de necessidades de aceleração e retomada do crescimento econômico e também por uma questão de distribuição de justiça social. Sendo a presidente de uma pessoa que tem essa preocupação, né, sempre está dizendo isso, está deixando muito claro, tem um histórico relacionado a isso, parece-me a impressão que eu tenho que ela tem uma preocupação muito séria, né, nessa questão da justiça social. Então é mais um passinho que nós estamos avançando no Brasil, né? Mas quer ter um bom patrimônio, despesa de capital. E despesa corrente é para custeio, para conforto, né, para alimentação. São as categorias econômicas. Agora, voltemos à regra de ouro do orçamento. É vedada a operação de crédito para despesa corrente. Mas por quê, professor? Ainda não está claro. Ora, se eu pego uma operação de crédito no banco, vou comprar um imóvel. Então eu fui lá, peguei um financiamento. Caixa Econômica Federal. Vamos supor que no meio do caminho eu não consegui pagar aquele financiamento. Eu tive uma dificuldade para honrar aquele financiamento. E, logicamente, que eu vou perder o imóvel, né? Só que veja, o banco, o que ele vai fazer? Ele vai ficar com o imóvel, que é a garantia. Então, eu não vou sair mais pobre, eu não vou sair mais rico, quer dizer, eu não vou sair com um buraco nas minhas contas, porque o imóvel vai quitar toda a minha dívida. Então, eu saí 0 a 0. Não ganhei e fiquei exatamente como era antes, sem nada. Logicamente que o dinheiro que eu apliquei ali foi embora, né? Mas eu não estou saindo com uma dívida a pagar amanhã, não. Estou saindo 0 a 0. Imóvel, olha, banco, estou entregando imóvel, eu realmente não tenho condições. Então veja que para uma despesa de capital, ela se compensa, a garantia compensa. Agora, imagina que eu vou ao banco e tomo todo mês R$1.000 de empréstimo para viajar, passear, né? E aí eu começo a fazer uma dívida e daqui a pouco eu não consigo honrar a dívida. Como é que eu vou pagar essa dívida? Aí eu saio no vermelho. Aí o banco vai me acionar e vai começar a executar meus bens para conseguir bens. E se eu não tenho nada, eu vou ficar com uma dívida imensa e o banco vai ficar me pressionando algum tempo, né, para poder receber aqueles valores. Então, por isso que é vedado operação de crédito para despesa corrente. É um suicídio se endividar em cartão de crédito, né? Não precisa fazer despesa de cartão de crédito com as pessoas, empresários que administram muito bem. Aliás, diga-se passagem, a minha esposa, gestora e agência reguladora, né, porque chama-se Ana, né, ela administra belíssimamente bem o cartão de crédito, todas as despesas. Eu sou péssimo. Eu não uso, praticamente não gosto de cartão de crédito. Eu gosto de pagar tudo à vista, tudo à vista, né? Raríssimos bens eu pago a prazo, mas muito raro mesmo. Entendeu? Até valores grandes eu prefiro juntar a grana e pum, tá aqui, pagou, acabou, não quero mais lembrar desse assunto. Dói uma vez, pronto, né? Isso é um problema psicológico meu, né? Dói uma vez só, né? Agora, fazer endividamento em cartão de crédito, em cheque especial, é um problema, porque você começa a ter um monte de dívida em despesa corrente e não tem o respectivo patrimônio para liquidar aquilo. Agora, na despesa de capital, tem. Por que o legislador, eu tenho quase certeza, que quando o legislador colocou isso aí, pensou no nosso querido ex-governador de São Paulo, você vai dizer, mas professor, pô, eu estou assistindo aqui do Acre, o Marco Antônio fala toda hora de São Paulo, meu filho, é minha experiência aqui, mas é uma figura muito famosa, Dr. Paulo Maluf. Né? São todas em verdades que dizem a meu respeito. E se provar, já tem uma escritura pública em cartório. Né? Porque o senhor Maluf, ele tinha um hábito de fazer operação de crédito para custear a despesa corrente. Para pagar servidor público, para colocar as contas públicas mais ou menos em dia, para ele conseguir fechar o governo dele. Conclusão, deixou no antigo Banespa, né, ele e os outros governadores que tiveram essa prática, porque não foi só ele não, vamos ser injustos com o Dr. Maluf, porque isso aí é maldade, né, com ele. Deixaram aí 6 bilhões de reais em dívida do Banespa. Então, quando o Santander
resolveu adquirir o Banespa, um dos compromissos que levou o Santander a adquiri-lo é que o Santander liquidaria essa despesa que o Estado de São Paulo tinha. Então, eu tenho quase certeza, quando o Constituinte colocou essa regra, lembrou dele de cara. Não é verdade, né? Mas tivemos outros governadores que honraram muito esse modelo de, né, Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, né, honraram muito esse modelo. Mas aqui em São Paulo isso era muito comum, viu? Né? Então é vedada a operação de crédito para despesas correntes, salvo exceções. Que exceções? Créditos adicionais e créditos suplementares, mas que nós vamos ver que é uma operação de crédito que ela é de curto prazo. Ela, por determinação da LRF, ela não pode superar 12 meses. Então ela começa e encerra no mesmo exercício, salvo especial que nos últimos 4 meses pode encerrar nos 2 quadrimestres do exercício seguinte. Não anota nada disso. Na hora certa eu vou falar tudo isso. Né? O que você precisa guardar agora é o geral da regra de ouro. Vedada a operação de crédito para despesa corrente. Ufa! Créditos suplementares especiais. Tá ok? Né? Alguma dúvida até aí? Posso avançar? Oba! Até que horas, perdão? Até meio-dia? Meio-dia aí? 11h55? Obrigado, meu querido. Até 11h55. Oba! Oba! Vou falar agora da legislação orçamentária, né? E o Lex Soltando não está fazendo efeito? Brincadeira, gente. Né? Vamos avançar aí. Oh, ao outro lado, né? Oh, agora foi. Pronto, né? Antes de entrar no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária, na lei orçamentária, eu vou fazer uma série de comentários preambulares importantíssimos que vêm sendo explorados nas principais examinadoras desta república, CESP, ESAF, FCC, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa aqui. Legislação orçamentária, professor? Plano plurianual, LDO e LOA, Lei Orçamentária Anual, né? Onde é que elas estão contempladas, professor? Artigo 165 da Constituição Federal, né? Aí depois eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, eu vou discorrer. A princípio você, né, só tem que prestar atenção em algumas informações que eu vou te dar. Primeira informação que eu vou lhe passar sobre essas 3 leis, né? O plano plurianual, o nome dele já está dizendo. Ela é uma lei que pega vários anos. Plano plurianual, ESAF, CESP, já exploraram isso, né? Qual é o período de duração de um plano plurianual? Perfeito, 4 anos. 4 anos, né? Primeira coisa, que o plano plurianual ele tem uma duração de 4 anos, que é equivalente, mas não é correspondente ao mandato do chefe político. É equivalente, porque nós vamos ver que não corresponde exatamente aos 4 anos daquele governante, né? Tá certo? Mas daqui a pouco eu falo isso. Agora, qual é a duração de uma lei de diretrizes orçamentárias? A lei de diretriz orçamentária, ela é uma ponte com a lei orçamentária anual. É uma intermediadora. Então, ela tem a mesma duração da lei orçamentária anual. Quanto dura de tempo a lei orçamentária anual? A lei orçamentária anual dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 4. O nome já está falando, é orçamentária anual. Então, a lei orçamentária anual, a LOA, que é o orçamento na forma de lei, é o orçamento que tem duração de 1 ano. Então, a LDO também tem a duração de 1 ano. Esse diagrama aqui você vai achar em vários sites na internet, inclusive nos meus blogs, né, que estão para ser desativados, porque foram atacados aí por uma guerra virológica. Né, tinha lá um link desse e tem até hoje lá. Era um blog chamado Marco Antônio Gestão Pública e Privada e Marco Antônio Atualidades Globais. Né, tem que fazer outro blog agora. Acabou os concursos, eu faço. Ô, professor, mas depois acabou. É porque é quando eu vou ter tempo, meu querido. Se eu pudesse, eu faria agora para você. Com materiais e tudo mais. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, que para cada plano plurianual você tem 4 leis de diretrizes orçamentárias, cada uma dura exatamente 1 ano, e para cada lei de diretriz orçamentária você tem
uma lei orçamentária anual. Tudo bem? Primeira informação que eu quero que você guarde. A segunda informação que eu quero que você guarde é que elas funcionam como se fosse um fluxo, né? Uma lei depende da aprovação do anterior, né? Onde é que eu percebo isso? Você percebe isto no artigo 166 da Carta Magna. O 166 vai deixar muito 166 é obrigatória a leitura dele, né? Aliás, os artigos todos que eu estou falando, você vai ler todos na Constituição. Se não ler, eu furo teus olhos. Entendeu? Então você vai ler, né? Todos esses artigos na Constituição que eu estou falando aqui, né? Não é? Ai, uma vez o aluno virou, professor, em quem que eu confio? Eu falei, você tem que confiar no Senhor Jesus, que é o Salvador da luz, não é verdade? Ah, mas sou budista, então confia em Buda. Eu sou um bandista, em Oxalá. Não é? Tem que confiar nele. Candidato não tem que confiar em nada. Candidato tem que pegar, sentar o traseiro, abrir os livros, a Constituição e ler e pesquisar como o professor faz. É a mesma coisa, não tem essa, né? E quando você passar no concurso, for trabalhar com isso, você vai abrir e vai ficar lendo o tempo todo, né? Mais ainda até para poder administrar isso aqui. Então, se você ler o artigo 166, você verificará que, né, não será autorizada a lei de diretriz orçamentária se ela não for compatível com o plano plurianual. Opa! Então, se ela não será autorizada, se não for compatível, é porque o plano plurianual já foi aprovado. Então, tem que primeiro o plano plurianual ser aprovado, aí depois você envia a lei de diretriz orçamentária. Aí depois você desce um pouquinho mais de 166, não será aprovada a lei orçamentária se ela não for compatível nem com a LDO, nem com o plano plurianual. Então, quer dizer, primeiro tem que estar aprovado o plano plurianual, depois deve estar aprovado a lei de diretriz orçamentária e, por último, será aprovada a LOA. Então, é uma sequência. Vou lembrar para você, presidente Dilma tomou posse em 1º de janeiro de 2011. Qual foi a primeira lei que ela enviou para o Congresso? O plano plurianual. Foi para o Congresso autorizou, aprovou, voltou para ela, sancionou, promulgou, publicou. Depois que ela publicou o Diário Oficial da União, o que ela fez? Ela enviou a lei de diretriz orçamentária para o ano de 2012. Aí ela enviou, foi para o Congresso autorizou, voltou para ela, sancionou, promulgou, publicou. Aí o que ela fez? Mandou a lei orçamentária anual para 2012. Aí o Congresso autorizou, voltou para ela, sancionou, promulgou, publicou. E aí esperou começar 2012. Começou 2012. O presidente Dilma teve que mandar para o Congresso neste ano, já mandou, já foi autorizado, sancionado, promulgado, publicado, a lei de diretriz orçamentária para o ano 2013. Agora, a presidente Dilma já mandou para o Congresso a lei orçamentária anual, que está aguardando a sua autorização, né? Autorizou lá até 22 de dezembro, volta para ela, sancionou, promulgou, publicou e já terá a LOA para 2013. Começou o ano 2013, ano que vem, o presidente Dilma vai enviar para o Congresso Nacional a sua lei de diretriz orçamentária. A lei de diretriz orçamentária foi aprovada pelo Congresso, voltou para ela, sancionou, promulgou, publicou, ela vai enviar a LOA. E é assim que funciona essa sequência até o fim dos tempos, quando vier o Armagedon, né? Ou a República Brasileira foi invadida, né, por algum, né, grupo de interestelar, não é verdade? Então, até lá, ou mudar a Constituição, né? Uma guerra civil e mudar. Eu espero que isso nunca aconteça, né? Eu nem acho que vai acontecer, né? Até lá já foi todo mundo pro buraco, né? Enfim, então, nessa sequência sempre, plano plurianual, LDO, LOA. Então, por isso que para cada plano plurianual nós temos 4 LDOs e nós temos 4 LOAs. E uma LDO é uma LOA para cada ano. Alguma pergunta até aí? Agora, outra informação que também é mais rara em concurso, mas já foi explorada. PPA, LDO e LOA, né, essa é a terceira informação que eu vou te dar. Você vai lembrar isso, quem explorou isso foi o CESP. Elas são leis ordinárias. Elas são leis ordinárias. Plano plurianual, LDO e LOA são leis ordinárias. Por que, professor, lei ordinária? Meu amigo, minha amiga, o Estado funciona sem orçamento público? Pergunto-vos em verdade, o Estado consegue custear seu serviço sem orçamento público? Jamais, diria o professor Mário Tributário, né? Jamais, né, inveterado, grande mestre tributário e corintiano, não é verdade, né? Embora eu seja santista, né, uma pequena reverência à pessoa dele, né? Mas, enfim, não pode. Então, o que é que o legislador constituinte pensou? Vamos escolher o rito mais simples para que a aprovação seja célere. Imagina se fosse lei complementar. Já sendo o rito simples, o Congresso dá umas embaçadas.
para negociar alguma coisa, uma emenda parlamentar aqui, outra ali, um cargo a colar. Então, ela é uma lei ordinária, o seu rito é simples. Tudo bem? Quarta informação preambular. Legislação orçamentária é competência concorrente. Legislação orçamentária é competência concorrente. Ora, como é que é a competência concorrente? A União elabora as normas gerais e os estados elaboram as normas suplementares, né? Então, é uma legislação de competência. Isso é o artigo 24 da Constituição Federal. Competência concorrente. A União elabora as normas gerais e os estados elaboram as normas suplementares. Quem explorou isso? O nosso querido CESP-UNB. Artigo 24 da Constituição, né? Nós temos 22, 23, 24. A competência para legislar sobre, né? Para quem está começando a fazer cursinho agora, nunca fez, não fez direito, competência para legislar, a Constituição está dizendo. Quem é que tem a função de elaborar leis sobre esse tema? Isto é competência para legislar. Quem deve elaborar legislação orçamentária nesta República? A União elabora as normas gerais, os estados elaboram a legislação suplementar, né? Questão CESP-NB, tá certo, né? Pois não. Depois explico. Está perguntando sobre créditos suplementares especiais. Fica aí, espera um pouquinho também. Que outra aula eu vou explicar tudo isso. Porque não cai não, chove. Tá certo? Né? Uma hora eu vou parar para explicar, quase uma hora e meia, uma hora, só explicando isso, crédito suplementar, especial extraordinário, como é que é autorizado, como, quem vai antes, quem vai depois, né? Tem uma série de regras aí, porque o examinador cobra tudo isso aí. ESAF cobrou bastante, cobrou mais, viu? Cobrou lá nas provas de 2000, 2001, 2002, cobrava bastante. FCC às vezes cobra, CESP-NB tem saudades e cobra. Isso aí começou a cair muito naquele período. Agora, eventualmente, elas voltam. E volta porque é um tema fundamental na administração pública. A administração pública vive utilizando esses mecanismos, né? Tudo bem? Outro momento eu vou explicar isso aí. Peço que aguarde lá, pode, né? Eu vou explicar esses temas. Agora, lembrou que legislação orçamentária é competência concorrente. Agora, a quinta informação. A quinta informação que vem, né? Como é que é o início e o final desse plano plurianual? Não é verdade? Isso já foi cobrado na ESAF, foi cobrado no CESP e na FCC, eu não lembro, mas acho que foi cobrado também. Se não for, será cobrado, porque é tema corriqueiro, né? Então, vou pegar aqui 2 exemplos. Presidente Lula. Presidente Lula. Né? E presidente Dilma. Vamos usar outra cor para presidente Dilma, né? Não é? A gente adora fazer pilhéria com o presidente, né? Oh, meu Deus do céu, em nome, né, do Senhor, né? De novo. Ah, agora foi, oh, meu pai, né? Presidente Dilma. É melhor uma boa piada do que passar mal, né, gente? Do que um AVC, né? Então veja, presidente Lula governou até o ano de 2010.
2009. Bem que eu gostaria de ficar mais um pouquinho. 2007. A presidente Dilma, ela ficou, tá aí, 2011, 2012. Oh, meu Deus, agora vai pagar um monte de coisa, né? 2012, 2013. Deixa eu olhar naquela telinha. Coitado de você, meu amigo, que está aí no Pará, está vendo isso aí na tua tela, né? 2014, eu prometo caprichar mais da próxima vez, viu? Me desculpe, né? Você que está aí no Rio de Janeiro, está no Rio Grande do Sul nos assistindo. Então, veja, a presidente Dilma, vamos fazer o seguinte raciocínio, fica mais fácil para você guardar. A presidente Dilma tomou posse no início de 2011. Ela tinha que mandar o seu plano plurianual para o Congresso Nacional. Só que veja, antes dela mandar o plano plurianual, ela precisa nomear os ministros. Ela precisa saber quem vai apoiar e quem não vai apoiar na Câmara, no Senado. Se você deve ter acompanhado aquele primeiro momento do governo Dilma, você deve ter reparado que levou de 3 a 4 meses para ela conseguir organizar toda a casa. Porque uma hora ela nomeava um ministro do PMDB, o PMDB não estava contente, queria mais um ministério, né, o PP também não aceitava, porque ficou só com uma subsecretaria da subsecretaria, enfim. Né, então foi uma negociação intensa. Dava para ela enviar para o Congresso o PPA, já ser aprovado celeremente, voltar, mandar LDO, LOA, sair executando? Não. Então, o legislador constituinte, que é um agente político, nessa hora ele pensou muito bem, né? Então, o que acontece? A presidente Dilma, no primeiro ano, ela vai continuar executando o orçamento do seu antecessor, até ela conseguir colocar a casa em ordem, que leva muito tempo, gente muito difícil, né? Que é cada vez mais, não é verdade, né? Então, no ano de 2011, a presidente Dilma executou o último ano do plano plurianual do presidente Lula. Consequentemente, no ano de 2011, ela executou a última lei de diretriz orçamentária do presidente Lula. E, consequentemente, ela executou a última lei orçamentária do presidente Lula. É assim que funciona, viu? No teu estado, no teu município, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui, está nos acompanhando, funciona da mesma maneira. Por exemplo, né, aqui no estado de São Paulo, ano passado, o governador Geraldo Alckmin acabou executando a PPA, LDO e LOA do ex-governador José Serra. Agora, enquanto ele está executando, vamos voltar para a presidente Dilma para ficar mais fácil. Enquanto a presidente Dilma aqui, ela executava em 2011 o orçamento do presidente Lula, o LDO do presidente Lula, e o plano plurianual do presidente Lula, o que ela fez? Ela organizou a casa, né, organizou os ministérios, ajustou a base aliada que vai apoiá-la no Congresso Nacional, porque nesta república ninguém governa sem o Congresso Nacional, né, a ponto de o cientista político Alberto Almeida chamar o nosso modelo de modelo republicano democrático de coalizão. É uma coalizão entre o executivo e o legislativo, né? Sem um, sem outro não governa, de jeito nenhum. Então, assim que ela arrumou a casa, ela enviou o plano plurianual, a LDO e a LOA para serem aprovadas para este ano. Então, na verdade, o governo Dilma começou para valer foi esse ano. O que ela foi fazendo no ano passado foi alguns ajustes, somente isso. Então começou. Aqui é o seu primeiro ano da sua PPA, 2012. É a PPA da presidente Dilma. Deixa eu colocar numa outra cor aqui. Desculpa porque não vai ficar bom dessa maneira. Eu vou ter até medo de mexer ali. Vamos colocar aqui preto, vai? Né? Aqui é o primeiro PPA da presidente Dilma. Né? Eu já te atendo, minha querida. Então,
Então, 2012, este ano está sendo executada a primeira LDO da presidente Dilma. E este ano a presidente Dilma está executando seu primeiro orçamento. No ano que vem ela vai executar o seu segundo orçamento. Depois eu vou indicar materiais para vocês poderem estudar, pesquisar na internet, viu? Tem muita coisa por aí, viu? Livros bons para comprar também, né? Eu sei que é uma preocupação do candidato, tem um livro que eu vou falar, esse é obrigatório, compra. Inclusive eu vou pedir uma comissão lá para a editora, porque o que eu vivo indicando esse livro, né? Entendeu? Que é do mestre Sérgio Jundi, né? Escreve maravilhosamente bem. Agora, veja, vamos supor que quem suceda a presidente Dilma seja lá do PMDB, né, ou do Democrata, né, próximo governante. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Se o próximo governante que vai tomar posse em 1º de janeiro de 2015, o que vai acontecer com ele? No primeiro ano, 2015, ele vai executar o último ano de PPA da presidente Dilma, sua última LDO, sua LOA, e aí ele vai mandar para o Congresso para o ano de 2016, né? Ele ter a sua primeira PPA sendo executada, sua PPA, né? Primeira não, né? Porque nem sabe se vai ficar 2 mandatos. E aí a sua LDO e a sua LOA. Isso aqui foi questão da ESAF, isso aqui já foi questão do CESP-NB. Né? Dizendo, né, a execução da legislação orçamentária do governante começa a partir do segundo ano e vai se encerrar no primeiro ano do próximo mandato. É assim que funciona na União, é assim que funciona no seu estado, para você que está nos assistindo no Distrito Federal, é assim que funciona no Distrito Federal e é assim que funciona no seu município. Tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, tinha uma pergunta aqui, por favor. O que ela pode mudar? O colega está perguntando, ela pode fazer alguma alteração ou ela não pode fazer nenhuma alteração? Em 2011, já passou, né? Que alteração que ela podia? Ela poderia anular algumas despesas. Ela poderia anular algumas despesas. Ah, importante, eu vou falar sobre isso também, né? Sobre o orçamento autorizativo e o orçamento impositivo, né? No Brasil nós adotamos o orçamento autorizativo. Por que ela poderia anular algumas despesas? Despesa é fixada e receita é o que, gente? É estimada. A receita ela é estimada. E se houver uma queda na arrecadação? Não vou executar aquela despesa. Eu ia comprar um carro novo, não vou mais comprar o carro novo. Não é verdade? Então anula aquela despesa. Então, né, em virtude de uma queda de arrecadação, o chefe do executivo ele tem autoridade legal para anular despesas, salvo 3 despesas que ele não pode anular. Daqui a pouco eu falo para você quais são e em que situação. Não, ele não precisa do Congresso. O colega está perguntando, para anular essas despesas precisa do Congresso? Não, não precisa do Congresso. Aí é um ato normativo, é um ato administrativo, né, onde ele vai anular essas despesas. Então essa obra ficará suspensa. Você já viu obra parada? Imagina, né? Quem nasceu nessa república está cansado de ver obra parada. Aquilo é anulação de despesa. Então houve uma queda de arrecadação no Estado, então o governador resolveu adiar a obra para o exercício seguinte. Então ele saiu anulando as despesas da obra. No primeiro ano de funcionamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu lembro que foi um drama. Isso aí acabou fritando com o governo Fernando Henrique. Fernando Henrique perdeu mais ainda a sua popularidade. Por quê? Porque ninguém tinha experiência com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, e nós tivemos um ano terrível para a economia, então a queda da arrecadação foi muito forte. Municípios e estados tiveram que anular despesas. Só que eles não sabiam, né? Então eles começaram a anular onde eles viram que dava para anular, foram anulando despesa. Então eu lembro que tivemos prefeituras que a ordem do prefeito era: fecha todos os andares, coloca todo mundo trabalhando no térreo e quem quiser cafezinho que traga de casa. Porque fechando os outros andares você economiza banheiro, limpeza, economiza água, economiza tudo. E vários municípios brasileiros deram férias coletivas para as escolas. Por quê? Professor em casa e não usa giz, aluno em casa não usa banheiro, não usa papel higiênico, não come merenda, vai comer na tua casa. Né? Qual foi a sensação que isso deu para o cidadão? Falência absoluta do Estado. Né?
Qual é o efeito negativo disso? Eu era empresário, eu ia abrir uma nova empresa. Eu abrir empresa com essa crise econômica nem ferrando, eu quero é fechar o que eu tenho. Então você corre o risco de aprofundar mais ainda a crise. Agora, depois do segundo ano da LRF, todo mundo já pegou o jeitão, né? O que é que eles fazem, né? E eles vão orientando uns aos outros, palestras, cursos e assim por diante. Né? Existe muito intercâmbio, né, entre as prefeituras, estados, União, né, muitos convênios, educação. Olha, quando você for anular uma despesa, pega uma obra que está bem longe do público, que o público não percebe, anula aquela obra. Aí aparece o Datena lá falando, pô meu, mas eu falei com o prefeito Kassab semana passada, ele disse que essa obra ia dar continuidade, está parada até agora, o que está acontecendo, prefeito? A obra lá em Taipas, o prefeito mandou parar, né? Bom, Taipas acho que é outro município, nem, não é ele, né? Mas aqui em São Paulo a obra era lá no meio, não sei da onde, ele mandou parar a obra, por quê? Anulação de despesa. Agora, quando a mídia chega, né, se o prefeito é muito politiqueiro, ele fala, não, nós estamos retomando a obra, etc. Né? Se o prefeito ele sabe lidar com essa situação, ele fala, olha, nós infelizmente estamos fazendo a obra, mas tivemos uma queda muito forte de arrecadação, então a obra será executada no ano seguinte. Entendeu? Então a presidente Dilma, mesmo executando em 2011 a LDO, a LOA do presidente Lula, ela tinha autorização legal para anular despesas, como de fato fez. Agora, a gente tem que entender que o agente político ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Presidente da República, né? Quando eu falo orçamento, gente, o orçamento ele tem impacto em toda a economia. Tem as três funções do orçamento, né? A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Então, o presidente Lula, quando estourou a crise em 2008, qual foi a primeira coisa que o presidente Lula foram perguntar? Então, presidente, agora o senhor vai fazer um monte de corte do PAC, vai parar o PAC? Qual foi a palavra que o presidente Lula soltou? De jeito nenhum. O PAC não pode parar. Agora que o PAC não pode parar, mesmo que a nação precisa de dinheiro irrigando para fazer a economia funcionar. E aí sai um artigo na revista Veja dizendo, se o PAC for realizado da forma que está sendo, vai levar 100 anos. Mas o presidente Lula agiu corretamente ali. Agiu corretamente. Imagina, né? Eu sou chefe, sou gerente do banco. Eu viro para o correntista e falo, ó, nosso banco vai falir, viu? A última palavra que eu posso falar na minha existência é essa. Se eu falar que o banco vai falir, aí ele fale mesmo. Não é verdade? Aí o correntista liga para todo mundo, conhece, olha, tira o dinheiro do banco. Quando tira, o banco quebra. Tira o dinheiro do banco. Então, naquele momento, o presidente falou, olha, as obras do PAC não vão parar. Para o médio empresário, pequeno empresário, não se desesperar e entender que a economia vai continuar funcionando. Mas é óbvio que o presidente Lula virou, ô Manteiga, era o Paulo Bernardo, né? Ô Paulo Bernardo, sai anulando tudo que é despesa. Sai anulando tudo que é despesa. Deixa uma obra ou outra para dizer que está funcionando. Né? Aí você passa em frente à obra, a obra não está parada. É aquela ponte, né, que vai atravessar, né, um rio de 300 metros de largura, não é isso? Aí tem 8 operários ali. Pega a areia de um lado, joga do outro, aí outro mexe um pouquinho aqui, dá uma parada, aí volta. Lá foi a água, né? Aí volta, né? Aí outro operário leva para o outro lado, né? Aí bota lá, empilha o cimento. Aí você passa todo dia, tá lá, os 8 operários. A obra é uma ponte, né? Que vai ter, né? Sei lá, 1000 metros de comprimento, né? Tem 3, 4 operários trabalhando fazendo isso, arrumando a ferragem, não é? Aqui em São Paulo nós temos a obra aqui do monotrilho ali na Vila Prudente, é ótimo, né? A obra está lá no meio da avenida atrapalhando todo mundo. Aí eu passava ali para ir para uma unidade que eu trabalhava lá em Guarulhos, né? Trabalho, aliás, lá em Guarulhos também. Aí daqui a pouco é 4 operários lá, né? Só arrumando a ferragem, né? Agora, como é ano eleitoral, resolveram dar uma aceleradinha um pouco, né? Daqui a pouco, ano que vem, desacelera e volta os 4 operários. Some todas aquelas máquinas, entendeu? Né? Para dar a sensação de que as coisas estão andando. Porque o agente político, ele também, né, principalmente o presidente de república, ele tem que fazer uma gestão das expectativas da sociedade. Porque a sociedade, eu gosto muito de ouvir o ministro Manteiga falando, né? Não, mas agora o Brasil vai crescer 4% ao ano. Aí você olha, no relatório que ele mesmo fez, está lá 2%. Entendeu? Lógico, ele vai falar para o empresário que o país está falido. Não, tem que falar, não, empresário, invista, aplica, olha, né, gera emprego, porque às vezes o empresário entra nessa, vai e o país cresce mesmo.
né? Então há uma gestão, né, da expectativa dos agentes econômicos a partir do orçamento. Tudo bem? Agora, tá aí, né, outra informação, né, que eu falei aí sobre o orçamento público. Vamos adiante, vamos adiante. Né? Falei para você, lembrando, recapitulando, que a lei são leis ordinárias, que a competência legislativa é concorrente, que o PPA é pelo presidente da República, começa a partir do segundo ano de mandato e vai encerrar o PPA dele no final do primeiro mandato do próximo chefe do executivo, do próximo mandato presidencial. Agora eu vou falar sobre plano plurianual e LDO. Plano plurianual, artigo 165 da Constituição Federal, inciso 1º e parágrafo 1º, né? Leitura obrigatória. O que é que diz A, professor? Diz A no 165. O plano plurianual estabelece, tem lá no slide, né? Só que eu gosto de colocar dessa maneira, fica mais fácil, penso eu. As diretrizes, os objetivos e as metas para despesas de capital. Olha as categorias econômicas aí, despesas de capital, e outras delas decorrentes, e para os programas de caráter continuado. O plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas. O que é isso? Para as despesas de capital e os programas de caráter continuado. Tem que decorar? Tem. Mas aqui eu estou menos preocupado com isso, eu estou mais preocupado com o seu entendimento. Anotou? Anota. Que eu vou colocar a LDO e eu vou comparar uma com a outra. Porque dessa comparação vem muita informação importante para a prova. Meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, vocês que estão aqui, cai com uma frequência enorme em provas esse texto. Cai com uma frequência tanto do PPA como do LDO. Então é obrigatório, né? Põe na parede, faz lá um papel, coloca na parede, uma cópia, entendeu? Põe no banheiro, quando você está na frente do trono, olha, entendeu? É assim mesmo, é. Uma vez eu morei numa república, nossa senhora, era papel para tudo que era lado, com as formulinhas para guardar, né? Entendeu? É assim mesmo, né? Posso virar essa folhinha aqui? Vou virar aqui, com licença. Né? E a LDO? Opa! A Lei de Diretrizes Orçamentárias, 165, parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece as metas e prioridades. Metas e prioridades. Metas e prioridades. Veja, eu coloco no retângulo propositadamente. Influência de um outro grande mestre, Gustavo Bicalho Ferreira, muito bom também. Despesas, para as despesas. Deixa eu apagar isso aqui, ficou feio. Para as despesas de capital. Veja que as despesas de capital têm um destaque, né? Por quê, professor? Porque elas que fortalecem o patrimônio público. As obras públicas, inversões financeiras, né? Para os investimentos das agências de fomento
agências de fomento orienta a elaboração da LOA. Deixa eu perguntar para o meu amigo aqui, eu peguei a sua Constituição ali, devolvi? Não, devolvi? Você pegou aqui, né? Ah, eu trouxe, ainda bem, então tá bom. Orienta a elaboração da LOA, minha terapeuta disse que eu vou melhorar, viu? Elaboração da LOA, orienta a elaboração da LOA. E disporá sobre a alteração da legislação tributária. Legislação tributária. Vou colocar aqui mesmo, né? Não vai ficar bonito, mas fica fácil para guardar. Legislação tributária. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades para as despesas de capital, para os investimentos das agências de fomento, que também são despesas de capital, orienta a elaboração da LOA e dispõe sobre a alteração da legislação tributária. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é essa diferença nesse retângulo inicial, né? Posso voltar um pouquinho aqui? Então veja, LDO, metas e prioridades. PPA, diretrizes, objetivos e metas, né? O examinador tem um hábito, às vezes, no CESP já fez isso, de misturar para ferrar com a vida do candidato. Então coloca lá, PPA traz metas e prioridades. Não, metas e prioridades é para a LDO, né? Aqui o PPA traz diretrizes, objetivos e metas. O que é diretriz? Diretriz é a linha que o agente político vai adotar na sua gestão. Por exemplo, né? Uma vez eu fui olhar o plano plurianual do Fernando Henrique, do presidente Collor, do presidente Lula, e aí ficava muito evidente a diferença de orientação de cada governante, né? Então, na orientação do presidente Fernando Henrique, a preocupação era muito com a reestruturação do Estado, o ajuste das contas públicas, né? A necessidade de se privatizar, que depois nós vamos ver que é uma necessidade do Estado brasileiro, preocupações muito legítimas e importantíssimas para o país. E do presidente Lula, as preocupações eram o aumento do gasto social, desenvolvimento econômico, crescimento, que também são preocupações absolutamente legítimas e importantes, né? Aqui, a posição ideológica é o que menos interessa e para mim não interessa em nada. O que interessa é que você entenda que a diretriz é a linha que o governo está orientando a sua gestão, né? A sua gestão. Objetivos, o que o governo pretende fazer para atender a essas diretrizes? Do presidente Lula, aumentar o investimento em infraestrutura, do presidente Fernando Henrique, aumentar o gasto na reestruturação do Estado, né, na remodelagem do Estado. Né? Então, quais são os objetivos e metas? Metas, posso dizer que são a quantificação dos objetivos. As metas são a quantificação dos objetivos até para se avaliar o desempenho dessas metas, acompanhar essas metas. Né? Agora, na LDO, veja, o PPA é para 4 anos, gente. A LDO é para o ano seguinte. Ano seguinte não há de se falar em diretrizes. Ano seguinte eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você vai fazer. É isso. Então é meta. O que você vai fazer? Não é? Entendeu? Eu quero ser auditor da Receita Federal. O que eu tenho que estudar? 17 matérias. Tá. Ótimo, né? Então você quer ser auditor da Receita Federal. Essa é a sua diretriz. Objetivo. Estudar até passar. Metas. Ao ano que vem, estudar muito bem 6 matérias, outro ano muito bem 6 matérias, outro ano muito bem 6 matérias, e depois rever todas no 4º ano. Entendeu? Estabeleceu metas. Né? Porque eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, à noite, não é verdade, né? Entendeu? Não, vale a pena, o tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar de qualquer jeito. Sentado no sofá ou estudando. Com a diferença que depois ainda vai continuar passando, só que aí você ganhando 20 mil por mês,
ou então o jeito que está, não é verdade? O tempo sempre passa, né? Agora, eu tenho 8 horas para estudar por dia, opa, metas, né? Então, vou estudar nas primeiras 2 horas, direito tributário, nas segundas 2 horas, direito constitucional, nas terceiras 2 horas, vou estudar direito previdenciário, e assim por diante, metas, né? As metas ajudam a gente a trabalhar, e na administração pública as metas são determinadas pela Constituição, são obrigatórias. E prioridades, o que é urgente. Tudo bem? Agora, veja, né? Para você guardar o PPA, diretrizes, objetivos e metas, né? Você precisa ter um dom especial. Não é para qualquer um não, né? Tem que ter um dom especial. Tá vendo o dom aí? Olha, foca pro candidato que está me assistindo aí, ó. Tem que ter um dom especial, meu filho, ó. Dom, né? Dom, diretrizes, objetivos e metas. Tá certo? Então tá aí, né? Tem que ter um dom especial. Segunda dica, né? Na LDO não, né? Tem que ter metas e prioridades, né? Por isso, às vezes, o MP fica atento, né? Metas e prioridades, só lembrar do MP. Metas e prioridades, para você memorizar. Terceira dica, se baixar uma dúvida na prova, um espírito obsessor está se aproximando de você, está incutindo a dúvida, aí você tem um mecanismo antidúvida. Como é que chama a lei? Lei de diretrizes. E aqui nós temos as diretrizes. Então o legislador constituinte não quis demonstrar a pobreza vocabular. Então se tem diretriz de um lado, acabou, não vai botar de novo, né? Então aqui é diretrizes e lá a lei chama-se diretrizes. Pronto, não tem mais como errar isso na prova. Se errar eu vou puxar a sua orelha, tá certo? Então essa é a primeira distinção que eu queria fazer. Agora, né? Deixa eu falar sobre os aspectos gerais do PPA que o examinador gosta de explorar. Mas antes tem uma pergunta aqui que alguém ia fazer, por favor, Meca. Metafísica você já acabou de falar. A colega está adiantando um assunto importante, né? Mas eu vou comentar essa dúvida. Qual é a diferença entre as metas físicas e as metas fiscais? Metas fiscais são metas de arrecadação e despesa. Estou no domínio do orçamento puramente. E metas físicas são metas na execução de obras e serviços públicos. Isso passou a ser introduzido na nossa estrutura orçamentária a partir do Plano Plurianual 2000 a 2003, conhecido como Plano Plurianual Avança Brasil, do presidente Fernando Henrique. Então ele trouxe metas físicas, né? Porque veja, o orçamento quando foi elaborado, a legislação orçamentária era metas o quê? De receitas e despesas, né? Expectativa de arrecadação e despesas que vai ser realizado com essas despesas. Agora, o estado gerencial veio sendo, nós vamos ver isso na administração pública, vai ser muito interessante a administração financeira orçamentária na sequência da administração pública, porque vai fechar essas duas matérias, você vai perceber a integração delas. Então, a partir da emenda 1998, a orientação era o quê? De que no próprio plano plurianual se estabelecesse metas na produção de serviços e obras para todos os órgãos e entidades da administração pública, que são as chamadas metas físicas. Quanto de obra será realizado? Quantos de serviços? Que serviços serão prestados? Então, hoje, o Plano Plurianual também tem esse aspecto de instrumento gerencial na execução de obras e serviços para a população. Tudo bem? Tá certo? Esse é um assunto que eu vou retomar lá na frente, sem aprofundar muito mais, mas vou retomar para fazer esse link. A hora que eu falar de plano diretor de reforma do aparelho do Estado, emenda 1998, e essa reforma gerencial do Estado brasileiro, eu vou retomar isso. Por quê, professor? Caiu em prova de ESAF. Caiu em prova de ESAF. Eu diria que agora já está um pouco superado, mas poderá aparecer novamente. Esse plano plurianual do Fernando Henrique caiu muito em prova de ESAF já anteriormente, né? Agora veja, se você for à internet, existe um documento chamado Manual Técnico do Orçamento. Esse Manual Técnico do Orçamento, MTO, ele é editado pela Secretaria do Orçamento Federal. Todo ano, a Secretaria do Orçamento Federal elabora esse Manual Técnico do Orçamento para orientar os órgãos orçamentários, né, sobre toda a terminologia técnica utilizada no orçamento e sobre orientações operacionais, de fiscalização, execução e assim por diante. Então, este manual técnico do orçamento, né, tem 2000, tem todos os anos tem, né, 2010, 2011, 2012, 2013, né, esse manual técnico do orçamento, ele vai trazer uma informação sobre o plano plurianual que eu já vi em provas. Vai dizer este manual técnico do orçamento, com licença. Ele vai dizer o seguinte, sobre o plano plurianual. Quem explorou isso foi a ESAF. Ele vai dizer,
o plano plurianual, o PPA, é o nível mais abstrato de planejamento. Então, se aparecer, meu amigo, minha amiga, na sua prova, nível mais abstrato, isso que é preguiça, hein? De planejamento, você já sabe. Ah, é o plano plurianual. Por que, professor, nível mais abstrato de planejamento? Ora, meu amigo, minha amiga, o plano plurianual não é para 4 anos? E dá para ser preciso em 4 anos o que é que vai acontecer? Você não sabe o que vai acontecer na tua vida mês que vem? Você tem uma projeção, mas exatamente você não sabe. Vai que você ganha na Mega Sena. Não é? Ih, professor, ele dançou o concurso, né? Entendeu? Então nós não sabemos. Agora imagina o Estado que está administrando todo o orçamento e toda a economia do país, né? Será que a crise da Grécia vai piorar? Será que vai afetar? Será que vai haver uma recuperação econômica? Será que Angela Merkel vai deixar de ser poupadora e vai começar a aumentar o gasto público para fazer a economia europeia sair do... Então, né, o PPA é o nível mais abstrato, quer dizer, aquilo que se pretende alcançar por meio do planejamento orçamentário. Então, lembra disso, questão que já apareceu na ESAF. Nível mais abstrato, CESP-UNB também, viu? CESP-UNB gosta disso aí, questão. Nível mais abstrato é o plano plurianual. Segunda informação que veio do Manual Técnico do Orçamento também, eu já vi em provas, vi na ESAF. Não lembro de FCC, né, ter falado sobre isso. E ficou slow motion. Né? Agora, bom, agora parece que voltou, né? Estava acabando a gasolina. Agora veja, vai dizer também esse manual técnico que o PPA, ele é o plano de médio prazo do governo federal. Plano de médio prazo. Já apareceu na ESAF, o examinador não usou a palavra plano plurianual para não dar questão de graça para o candidato. Ele falou, segundo o plano de médio prazo, que plano de médio prazo é esse? Plano plurianual. Plano plurianual, gente, ele é, na verdade, um plano estratégico. O que é um planejamento estratégico? Isso nós vimos em administração geral. Caiu, por sinal, como eu disse que ia cair na prova do analista da Receita Federal. E vai cair sempre. Né? Por conta até do PPA. Né? O planejamento estratégico é um planejamento que ele tem duas características. Ele é sempre de longo prazo e ele é global, alcance global. Longo prazo, 5 a 20 anos. E ele é global. Por que ele é global? Porque ele pega toda a entidade. Então, por exemplo, o planejamento estratégico do Grupo Damásio Jesus pega todas as unidades do Grupo Damásio Jesus. Pega todos os setores do Grupo Damásio Jesus. E é de 5 a 20 anos. O plano plurianual do Grupo Bradesco, aliás, plano plurianual não, perdão, desculpa, viagem, né? O planejamento estratégico do Grupo Bradesco pega todo o Grupo Bradesco, em todos os seus setores, 5 a 20 anos. Da HP, 5 a 20 anos e pega todas as empresas da HP. Então ele é global. Agora veja aqui, é impossível pegar 5 anos, porque o mandato político tem 4 e o PPA, por consequência, foi ajustado para 4. Então ele não é um plano de longo prazo, é um plano de médio prazo. Mas ele não deixou de ser estratégico, ele tem uma característica que é prevalecente em um planejamento estratégico. Qual que é? Ele contempla toda a administração pública, saúde, educação, justiça, né? Até a parte que não é administração pública, justiça, legislativo, né? Ele contempla todo o ente federado. Então, a Secretaria do Orçamento Federal entende que o PPA é um planejamento estratégico, mas ela chama de planejamento de médio prazo. Por quê? É menos que 5 anos, né? 1 a 4 anos é médio prazo, para você ter um padrão mental. Tá certo? Então, falou plano de médio prazo, falou PPA. De resto, o que mais, professor? Plano plurianual traz as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital, né? PAC, está aqui, né? No teu estado estão fazendo metrô, está aqui, né? As obras públicas, né? Os investimentos que serão feitos estão ali, despesa de capital. E programas de caráter continuado. Você lembra que eu falei que existe um instrumento de trabalho dos órgãos chamado de programas? Onde são estruturadas as despesas, que eu falei em outro momento você vai entender melhor isso.
existe uma ferramenta de trabalho chamada programas. Então vamos dizer que o senhor, né, José da Borracharia ganhou para ser prefeito de um município brasileiro. E vamos dizer que esse é um homem muito bem intencionado. Ele chegou lá querendo fazer uma escola pública, uma pracinha para as pessoas terem lazer. Ele quis melhorar a vida no seu município. Aí ele chega lá todo feliz na prefeitura, oba, né? Já chama o secretário de planejamento, secretário de obras. Não, nós vamos fazer aqui uma escolinha, nós vamos fazer aqui, né? Eu tenho uma ideia de um posto de saúde. Ele está cheio de boas intenções. Aí chega o subsecretário de planejamento e fala: olha, prefeito, eu gostaria de falar para o senhor, de antes de pleitear a inclusão dessas obras no teu planejamento orçamentário. Hã? Ah, planejamento orçamentário, só vai ter um planejamento do orçamento para fazer tudo isso, que o senhor analisasse os programas de caráter continuado. Hein? É complicado, viu? Não, o negócio é muito técnico, né? Não, eu explico tudo para o senhor. É que cada órgão já tem despesas que ele pretende fazer nos próximos 4 anos. Para continuar funcionando. Para continuar atendendo a população. Não é nada novo, não. É coisa que já vem, né? O órgão já vem operando para fazer esse tipo de coisa. A menos, prefeito, que o senhor queira extinguir o órgão. A menos que o senhor queira fechar a Secretaria de Saúde, queira fechar a Secretaria de Obras, queira fechar a Secretaria de Planejamento. Do contrário, eles já têm programas. Então, posso trazer os programas? Não, claro, meu filho, traga os programas. Aí vem, né, 4, né, servidores trazendo carrinho assim, cheio de programa dentro. Cheio de programa. Joga tudo na mesa do prefeito, aquela montanha. Ele some atrás dos programas. O que sobrar é onde ele vai pensar em expandir, a fazer as obras dele. Porque quando agente político chega lá, já está cheio de programas em funcionamento. Imagina o governo federal, cada órgão com seus programas. Aí o que sobrar de espaço é onde vai se colocar PAC, Rodoanel e assim por diante, né? Os projetos do governo. Então são os programas de caráter continuado. Senão o órgão para de funcionar e deixa de prestar o serviço público. Tudo bem? Agora, o PPA, o plano plurianual, é o que vocês vão ter o maior carinho, porque é o que é mais cobrado. Porque é o mais complexo. Não é difícil. Falei complexo, né? Então veja, a lei de diretrizes orçamentárias, ela traz as metas e prioridades. Para quê? Despesas de capital. Então, se no meu plano plurianual eu disse que eu ia fazer 4 escolas no município, na LDO eu vou colocar pelo menos a primeira escola. A menos que eu queira fazer 1/4 de cada uma das 4 escolas. Né? Então, primeira escola. Se no plano plurianual eu pretendo fazer uma rodovia, aqui eu posso colocar pelo menos o primeiro quarto desta rodovia, despesas de capital. Aí se não colocar, não posso fazer. Tem que colocar, quer fazer? Tem que colocar. Despesas de capital. Tudo bem? Investimento das agências de fomento. Engraçado, o Constituinte colocou aí, eu acho um exagero, né? Porque o que é uma agência de fomento? A agência de fomento, gente, é uma entidade financeira estadual. É uma entidade financeira estadual, é uma empresa pública, na realidade. Não são todos os estados que têm. Os estados têm autorização para criá-lo. O governador Geraldo Alckmin criou no ano passado a Agência de Fomento de São Paulo. Por determinação de resolução do Conselho Monetário Nacional, ela tem que ter no seu nome o nome do estado e a expressão Agência de Fomento. Isso é determinação do Conselho Monetário. Está no site do Banco Central, que é o secretário do Conselho Monetário. Então ela tem que ter o nome Agência de Fomento e ela tem que ter o nome do estado. Pode ter outras palavras, né? Então tem a Agência de Fomento de Minas, né? Aliás, Minas minto. Não creio, não sei se tem. Lá tem o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, é outra coisa, o BDMG. Mas aqui nós tem a Agência de Fomento do Espírito Santo, a Agência de Fomento do Rio Grande do Sul. E a Agência de Fomento, ela funciona como uma espécie de mini BNDES, como se fosse um mini BNDES. Só com a diferença que a captação do recurso dela vem do orçamento público do Estado. Então, ano passado, quando o governador Geraldo Alckmin criou aqui no Estado de São Paulo, a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, ele consignou, conforme previsão orçamentária, R$ 1 bilhão para que esta agência de fomento fizesse empréstimos para aqueles setores privados do Estado de São Paulo que precisavam de uma forcinha financeira. Então, essa agência de fomento, como ela utiliza o orçamento, ela tem que estar aí. Professor, já viu perguntas detalhadas sobre a agência de fomento em provas de administração financeira orçamentária? Nunca. A agência de fomento cai muito em sistema financeiro nacional. Tá certo?
Agora, para nós aqui tem uma outra que essa é mais importante. Orienta a elaboração da LOA. Orienta a elaboração da LOA. Veja, a LOA, para ser autorizada, vai ter que passar pelo Legislativo. Em chegando ao Legislativo, ela vai passar numa comissão, que na aula que vem eu vou abordar essa comissão, porque ela cai bastante, CESP, ESAF e FCC, chamada Comissão Mista do Orçamento, que é uma comissão permanente formada por senadores e deputados. O que vai ocorrer nessa Comissão Mista do Orçamento? Eles vão verificar se esta LOA está de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com a Lei 4.320/64, vão verificar se esta lei, né, tem as despesas, né, que estavam sendo discutidas e muitas vezes vão realizar algumas emendas. Agora, imagina, eu vou deixar tudo isso para a LOA? Não. Então, na LDO, eu mando em anexo uma espécie de prévia da LOA, né? Marlos Vargas Ferreiras vai falar no livro dele, a administração financeira e orçamento. Olha, as finanças públicas, vai falar, é uma prévia da LOA. É o que? Eu mando uma LOA exatamente como aquela que eu pretendo mandar, por fim, para que tanto os senadores ilustríssimos e nossos digníssimos deputados possam discutir sobre as despesas na LDO. E aí ali eles vão discutir os ajustes, vão realizar, porque aí quando finalmente ela já tiver autorizada, a LDO sancionada, promulgada, publicada, eu mando a LOA, e aí no máximo eles vão verificar se eu não fiz nenhuma alteração, eu, chefe do executivo, não mandei fazer nenhuma alteração que não havia sido previamente combinada, acordada. Mas essa discussão vai acontecer aqui. Então, por isso, a LDO já acompanha uma prévia da LOA. Eu vou falar numa linguagem nada técnica, é como se fosse um rascunho da LOA. Como é que a LOA vai ficar? Para que eles possam discutir. Ah, precisa aumentar aqui mais o gasto na saúde, precisa diminuir o gasto com essas obras, precisa aqui... Olha, e as emendas parlamentares aqui estão muito magrinhas, precisa dar uma engordada nessas emendas parlamentares. Então, aí vai uma prévia da LOA. E para quem vai prestar os concursos na área fiscal, fique muito atento, porque a LDO também vai dispor sobre a alteração da legislação tributária. A alteração da legislação tributária. Então vamos imaginar que a presidente Dilma pretenda, Deus me livre, né? Deus me livre, né? Mas nessa hora tem que pedir proteção divina, né? Mas que ela pretenda aumentar o imposto de renda, né? Porque o Estado está tendo um aumento das suas despesas, não será o suficiente. Você sabe, né, pela Constituição Federal, né, que os tributos obedecem o princípio da legalidade, ou seja, só podem ser criados ou majorados por meio de lei. Você sabe também, lá do 150, é isso? 150, se não me engano é isso, 150, que esses tributos que são majorados por meio de lei obedecem o princípio da anterioridade e da anterioridade mitigada, ou chamada noventena. Ou seja, a presidente Dilma, para alterar imposto de renda, ela tem que mandar uma lei para o Congresso, essa lei sendo aprovada, voltando para ela, sancionando, promulgando, publicando, né, só poderá cobrar este aumento no exercício seguinte. Então ela aprova este ano e vai cobrar o aumento no ano que vem. Tudo bem? Agora, se ela aprovar isso aí no finalzinho de novembro, vai ter que ter um prazo de pelo menos 90 dias entre o que foi sancionado, promulgado, publicado e a cobrança, é a noventena. Que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque para mim ela não é muito importante, né? Agora, aqui nós temos mais um mecanismo de controle com relação a essa legislação tributária. Se a presidente Dilma pretende enviar para o Congresso um projeto de lei para aumentar o imposto de renda, antes, meu amigo, minha amiga, ela vai ter que dispor isso na LDO. Então, na LDO aqui, ela vai ter que tratar isso, né? Pretendo aumentar o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, porque estou percebendo uma ameaça na queda da arrecadação que pode afetar os serviços do Estado brasileiro. E somente quando for autorizado esse texto, sancionado, promulgado e publicado, é que a presidente Dilma poderá enviar ao Congresso o projeto para aumentar o imposto de renda. Se não for autorizado, vai ter que se alterar o texto da lei, e aí a presidente Dilma não pode mandar aquele projeto de lei. Agora veja, professor, e se
né, a presidente Dilma pediu essa autorização na LDO para aumentar o imposto de renda. O Congresso aprovou. Ela fica obrigada a enviar o projeto de aumento do imposto de renda? Não. O Congresso aprovou já. Não, Dilma, né? Olha, na LDO tá ok, você está aprovada, pode mandar aí o projeto de lei para aumentar a alíquota do imposto de renda, porque nós vamos aceitar, já na LDO já está autorizado, mas ela entendeu que houve um aumento da arrecadação no segundo semestre e ela percebeu que não era mais necessário. Como nós temos um orçamento público autorizativo e não impositivo, ela não é obrigada a executar tudo, como no impositivo. Ela deve executar, mas pode anular algumas despesas e tem alguma certa discricionariedade, conveniência, oportunidade do interesse público, então ela pode simplesmente não mandar, em nome de Jesus. Dilma, não mande projeto para aumentar imposto de renda, coisa nenhuma, esquece isso, corta a despesa, tá certo? Tudo bem? Né? Entenderam? Na aula que vem eu vou retomar a partir daí, e não falte, porque eu vou falar de ciclo orçamentário, vou falar de comissão mista do orçamento, vamos entender o papel da Câmara, do Senado, vamos entender o regimento comum, né? E também pretendo, se Deus quiser, falar sobre crédito extraordinário, especial, suplementar, ciclo orçamentário dos créditos especiais e muito mais. Um beijo, um abraço para todos vocês e para meus amigos e amigas que estão aqui comigo, né? E para a equipe aqui carinhosamente que vem nos auxiliando. Até mais.